Pois é, gente, mais uma vez, o noticiário internacional foi sacudido por uma dessas tragédias brutais, inexplicáveis, e que fazem a gente refletir sobre a condição humana, né? Sobre quanto o ser humano é capaz de ser bárbaro e cruel consigo mesmo por causas muitas vezes inexplicáveis, né? Eu acho que essa é a concepção, é o inexplicável. Muito bem. Em Orlando, até agora, a tragédia daquela boate, de uma boate gay, lá da cidade, Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, em que um maluco entrou atirando. A tragédia até agora tem o seguinte balanço: 49 mortos e mais quantos feridos, Ivan? O assassino, claro, que morreu, então 50 com ele, né? 50 com ele. Bom, nesses momentos surgem as mais diversas teorias, aquele leque enorme, né? E opiniões, inclusive até aquelas pessoas, eu achei estranho isso, de uma hipocrisia fora do comum, os setores mais homofóbicos da sociedade de repente se compadecem, aí todo mundo fica amigo da causa LGBT, né? Exatamente para falar do LGBT, eu estou recebendo aqui o Azilton, que é militante LGBT, mas explica para a gente aí exatamente a sua posição dentro do movimento, como é que é? Que você é o presidente de alguma ONG, como é que funciona? Bem, atualmente eu estou vice-presidente do CELOS, que é o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais. Essa entidade, né, já existe há 13 anos, né, e somos a nossa entidade que organiza a Parada do Orgulho LGBT de BH. Aqui em Belo Horizonte, aqui, né? Em Belo Horizonte. Quantas pessoas participaram da última parada? Olha, os dados oficiais, os jornais variaram entre 25 a 30 mil pessoas. 25 a 30 mil pessoas. Quer dizer, óbvio, aí também tem os simpatizantes, né? Não, sim, claro. Porque é uma festa, a parada é uma festa, né? Também. Além dessa questão política, ela também tem esse olhar, porque exatamente essa tragédia de Orlando, ela foi terrível, porque ela marca exatamente isso. Quando as pessoas nos acusam, porque eles estão fazendo uma micareta, um carnaval fora de época, não. É porque essa realidade de morte e exceção e preconceito acontece cotidianamente nas nossas vidas. Então nós também celebramos naquele momento a nossa vida, o estarmos vivos. Bom, e como eu disse aí na abertura, nessa tragédia, nesse episódio lá de Orlando, nos Estados Unidos, ou depois dele, aí surge aquela infinidade surgem, né? As teorias, enfim, né? Todo mundo opina, todo mundo sabe dizer por que aconteceu, e aí dentro desse leque aí de possibilidades vem a questão religiosa, entra um outro preconceito, um preconceito para justificar o outro, quer dizer. Aí vem a questão do islamismo, né? Muita gente fala, o cara é islâmico, é homofobia, mas a homofobia não está só no islamismo, né? Exatamente, esse que é o problema. Na verdade, o preconceito ele tá na matriz do fundamentalismo, né? Coincidentemente, né, ele era islâmico. E outra, né, é engraçado porque as pessoas, né, tentam descaracterizar o crime, porque isso foi um crime homofóbico. Quer discutamos, quer as mais diversas teorias, as diferentes concepções que as pessoas possam ter, não foi apenas um ato terrorista. Ato terrorista é aleatoriamente ele ir para um boate qualquer, ou ele escolher qualquer lugar. Exatamente. Mas ele foi especificamente para um lugar da comunidade LGBT. Como então, foi na França foi um ato terrorista. Sim, mas lá foi um ato de crime homofóbico. Isso não pode ser esquecido. Então, independente do assassino, isso é o meu pensamento, ser islâmico ou não, que é como eu disse, aí a gente já entra com um preconceito para explicar o outro, né? Exato. Quer dizer, não vamos achar também que todo islâmico é radical, que todo islâmico é assassino, é terrorista, é homem-bomba, que todo islâmico é homofóbico. Não vamos pensar isso também. Claro que existem setores mais radicais em todos os segmentos da sociedade, em todas as religiões. Agora, o islamismo é uma religião que, em sua essência, prega a paz, né? Prega a compreensão.
Porém, claro, dentro do islamismo, repito, existem esses segmentos mais radicais. Agora, esse cidadão, aí eu não sei se você vai concordar comigo, ele fala, o cara é islâmico, mas ele é islâmico criado nos Estados Unidos, fala inglês, estudou em escola americana, comprou uma arma numa loja nos Estados Unidos, né, porque lá é muito fácil, né? Então não adianta a gente querer justificar com a questão da religião, eu penso assim. Eu penso que seria muito... E essa argumentação é muito simplista. Né? Dizer apenas que é culpa da religião ou culpa de uma questão de fé, de foro íntimo, não resolve a questão. Né? Aí você tem elementos, né, que, por exemplo, essa questão da política de proteção norte-americana é muito grave. Qualquer um pode, em qualquer lojinha, comprar uma arma. Como se ele compra não compra uma dúzia de ovos. Exatamente. Né? Então, muito me assusta essa prática, porque querem fazer isso, querem trazer isso, inclusive, para o Brasil. Imagina a dimensão que isso vai ser. Defendendo as armas. Não, e dos nossos legisladores que deveriam privilegiar a cultura de paz. Né? Quando a gente vê que esse tipo de massacre, esse tipo de loucura, porque na minha avaliação pessoal é uma loucura, sei lá, uma crise, que a gente não dá para dizer, né? Não dá para simplificar e para tentar. Agora, não, e a pessoa mais indicada para poder dizer isso para nós morreu. Então só ele que tem a verdade sobre isso. Mas agora cabe, né? Nós ficamos do lado de cá tentando teorizar algo, né? Na perspectiva de um ou do outro olhar, do outro viés. E o mais grave, né? Tá todo mundo falando tanto do assassino, mas e as vítimas? E as 49 pessoas que perderam a vida? Quero frisar, num espaço, numa boate, que é um espaço de divertimento, de alegria, onde você vai para descontrair, né? Inclusive para festejar também. Claro. E aí você perde a vida. E aí, de repente, a pauta se torna o cara que morreu, que matou os 49, mas e os 49? E as famílias desses 49? Sim. Como é que estão? Né? Porque ninguém, e aí... Eu que gostaria, né, que os próprios fundamentalistas, né, aqueles mais radicais, porque quando a gente não fala da figura do religioso, nós falamos de um fundamentalismo religioso do fanático, que gera essa violência. E aí nós tivemos alguns grupos, né, eu acompanhei, né, nós, de maneira geral, o movimento LGBT no mundo está consternado, mas também está alerta, porque aquilo que nós dizemos o tempo todo, que vemos dizendo com governantes, com parlamentares, etc., acontece. E olha que os Estados Unidos é tido como, né, a meca, né, da tolerância. Sim. E da... Entre aspas, né? Entre Sim. aspas. Bom, foi bom você ter tocado no assunto aí da questão do porte de arma, da facilitação da compra de arma, enfim, esse assunto está sendo aí amplamente discutido, inclusive agora diante de uma possibilidade de mudanças no Código Penal, né, que já está na pauta, já está sendo discutido. No Brasil, sem islamismo e sem facilitação na venda de armas, nós tivemos 328, se me corrijam se eu estiver errado, 328 assassinatos de homossexuais em 2015. Tá certo isso? 323. 23? 323. 323. E aí, né, dos LGBTs de maneira geral. São 6 massacres de Orlando e mais um pouquinho. Exatamente, por ano no Brasil. Quando se diz que somos, né, o brasileiro, né, tem a ideia de ser, né, aquele ser acolhedor, pacífico e tal. Sim. Sem porte de arma. Não, com todas as dificuldades. E a estatística é que, em média, a cada 26 horas no Brasil, um LGBT é morto. Então isso é muito grave. Sim. Se nós ficamos chocados porque em Orlando, né, se coloca, foi uma boate, espaço fechado e que 50 pessoas perderam a vida, nossos irmãos e irmãs estão morrendo aqui diariamente. Nós temos fotos aí de Orlando lá, pode colocando aí à vontade aí. São imagens absolutamente chocantes, né? Você vê o pânico, o desespero das pessoas. Tristeza. É absolutamente traumático, absolutamente traumático. Mas, como você dizia, aqui são 6 massacres de Orlando por ano, né? Isso é impressionante, gente. Outra coisa que me chamou a atenção, eu falei isso agora há pouco também, logo depois do massacre, uma nuvem de hipocrisia, me parece, baixou sobre esse país, a consternação, inclusive, olha aquilo ali, gente, olha aquilo ali. Comprar feira de arma, né? Comprando arma como se compra na feira chuchu, batata e quiabo.
uma consternação de última hora, né, de pessoas que, de repente a internet, né, na internet pipocaram as mensagens, enfim, de pessoas que são conservadoras e que no seu dia a dia são homofóbicos. Nós temos uma cultura homofóbica, né? E aí a pergunta, até que ponto é verdadeira essa ideia de que a nossa sociedade evoluiu, de que nós vivemos um novo tempo? Assim, numa análise sociológica é muito delicado responder essa pergunta. Mas eu diria que aí a gente precisaria... Né, Você é sociólogo? Não, eu sou filósofo de formação. Filósofo, tá certo. Dizer que na balança, se você olhar do ponto de vista dos movimentos sociais, das conquistas da sociedade como um todo, sim, houve de fato uma evolução. No entanto, na mesma proporção, você olha para os órgãos, né, institucionais do país, você tem um retrocesso, que eles vão exatamente na contramão daquilo que a sociedade tem apontado. Então, quando você vê expressões de pessoas notadamente fundamentalistas que se consternam, mas na medida que algumas falas e alguns posicionamentos são colocados, estão dando força e estão validando, inclusive, esse discurso de ódio e mais, garantindo a normalidade do assassinato, das mortes. Isso é muito sério. Bom, sem dúvida. E nós temos aí ainda muitos e muitos resquícios, né, da cultura homofóbica mesmo no nosso dia a dia. Isso é no vocabulário, nas piadinhas, na mídia, né, no dia a dia. Sim. E não tem como negar. Nós somos frutos de uma sociedade extremamente conservadora, tradicional, machista. Família brasileira, machista, conservadora, né? E isso é muito difícil de expurgar tudo isso. Não vai ser da noite para o dia. Agora, a questão da violência, eu quero conversar mais sobre isso. A nossa conversa está muito boa. Eu vou fazer mais um bloco com o Azilton. Normalmente aqui nós dividimos o programa em 4 blocos e um bloco com cada convidado, mas estou abrindo uma exceção hoje, que é uma conversa que eu acho da maior importância. Nós vamos fazer mais um bloco com o Azilton. Vamos para os comerciais, voltamos um minutinho.